Olá, prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho estar trazendo mais um pouquinho de conhecimento para vocês ao longo dessa aula. Porém, antes de começar, vamos a alguns recados que são de suma importância para vocês. Me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido estudante, assim, sempre fique atento em relação às suas atividades. Caso você não consiga fazer a notificação pelo Classroom, fale com a sua escola, veja como melhor proceder, mas pegando as suas atividades, então acabe devolvendo na mesma daí, ok? Então veja certinho como que é o cronograma na sua escola. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então aqui, ó, vamos analisar o nosso primeiro quiz. Olha o que ele diz ali, ó, identifique a alternativa falsa. Então vamos lá. O sinal digital possui mais qualidade, tanto de vídeo quanto de áudio. Na letra B, o sinal analógico pode sofrer interferência de um prédio ou de uma antena de transmissão próxima. Letra C, a recepção do sinal digital em relação ao sinal analógico demora cerca de 2 segundos para ocorrer. Isso ocorre em virtude de criptografar a informação. E letra D, o sinal analógico possui mais bandas de transmissão. Então, um tempinho para você pensar na resposta.
Vamos lá então, querido estudante. O que você tem que identificar aqui é o que o enunciado acaba propiciando. Ele quer a alternativa falsa, então vamos identificar a falsa. Me acompanhe na tela. Olha a primeira alternativa. O sinal digital possui mais qualidade, tanto de vídeo quanto de áudio. Gente, é perfeito, é bem isso mesmo, certo? Vamos à próxima ali. O sinal analógico pode sofrer interferência de um prédio ou de uma antena de transmissão próxima. E aqui, o que eu quero frisar para vocês, em alguns telejornais, da teledramaturgia também, algumas situações você via assim, como se fosse o personagem, como se fosse um fantasminha ao lado. Aquilo era interferência, certo? E é bem a característica do sinal analógico. Vamos ali então, a próxima opção. Na letra C diz assim, ó, a recepção do sinal digital em relação ao sinal analógico demora cerca de 2 segundos para ocorrer. Isso ocorre em virtude de criptografar a informação. Gente, perfeito. Então você vai estar filtrando para amplificar a ideia da qualidade que você vai ter, seja de vídeo quanto de áudio. Então essa aqui informação acaba sendo a justificativa da letra A, ok? Vamos ali então à letra D. Olha o que ele diz ali, ó. O sinal analógico possui mais bandas de transmissão. E aqui, meu querido aluno, se a gente for analisar, o sinal digital faz isso. Tanto que aqui as aulas Paraná você pode ver em 3 canais de transmissão, certo? Enquanto que antigamente você só existia um tipo de circunstância. Levando em consideração que a tecnologia do sinal digital ele já está sendo atribuída aqui na televisão brasileira há muito tempo, mas em canais privados. E aí você tem uma diversidade ampla de canais, como HBO, Telecine e mais alguns outros ali, certo? Então o que acontece? Quando você analisa o viés que você tem dentro do canal digital, é perfeita a informação, só que aqui está falso porque ele está vinculando com o canal analógico, ok? Então sempre atento com isso. Então, a alternativa que a gente tem aqui que é falsa é a letra D. Vamos avançar então para a nossa próxima tela. Vamos falar um pouquinho sobre polarização. Olha o que ele diz ali. A polarização pode ser entendida como um processo de filtrar as ondas, no qual elas são selecionadas de acordo com a sua direção de vibração. Após passarem por um material que serve como filtro, denominado então como polarizador. As ondas eletromagnéticas são resultado de propagação perpendicular entre si de um campo elétrico e de um campo magnético. Então, dentro dessa caracterização, a gente tem algumas circunstâncias que é muito importante a gente estar fazendo essa abordagem. Então, você tem 2 sistemas de direção. Um que ele vai fazendo essa oscilação como se fosse ali na vertical, e o outro sistema ele vai assim meio que dançando na ideia da horizontal. As duas em conjunto é uma propagação eletromagnética. Dependendo do filtro que você coloque, você consegue bloquear uma dessas passagens. Mas então vamos compreender um pouquinho melhor o que está ocorrendo. Me acompanhe na tela novamente. Podemos dividir a polarização em 3 segmentos. Primeiro deles, refração. A refração ocorre quando o meio ou densidade do meio de propagação é alterado, gerando uma mudança no comprimento de onda e alterando a velocidade de propagação da onda. Então, vamos analisar o contexto e assim, foque muito nessa imagem. Temos aqui uma fonte luminosa. Ela acaba emitindo a ideia da fonte da luz eletromagnética. Então percebam, o sistema que você vai ter aqui, antes de você passar por aquele filtro, aqui no posicionamento à esquerda, onde indica ali luz não filtrada, então você vai ter a oscilação, ela ocorre para todas as direções. Uma vez que você tem ali essa ideia do polarizador, é como se ela tivesse apenas um segmento que vai estar dando direcionamento. Esse segmento que você tem, ele pode ser posicionado na vertical, ele pode ser posicionado na horizontal, em um sistema inclinado, portanto que você consiga filtrar todo o sistema de iluminação, que a luz ela se propaga para todas as direções. Mas quando você utiliza um polarizador, você concentra em um único meio, certo? Então é o que a gente tem aqui. Então dentro dessa ideia do filtro, percebam, esse filtro aqui que está ocorrendo, ele tem assim, como se fosse essas fissuras na vertical. Então a onda que vai passar vai ser apenas na vertical. Quando acontece isso, chamamos então ali de luz polarizada. Então esse é o contexto que temos ali. Vamos à nossa próxima tela. Olha uma ideia que você tem aqui do sistema de polarização. Não sei se é o caso de vocês necessariamente estarem utilizando óculos, mas algumas pessoas ali acabam tendo assim, a ideia da luminosidade ser muito agressiva para o olho, principalmente pessoas que têm olho claro. Então o que acontece? Você acaba utilizando uma lente de óculos ali
que ela tem polarizador. Então, o que você vai ter como concentração visual? Você reduz o fluxo luminoso e aí você consegue estar enxergando até com uma melhor qualidade, vamos assim dizer. Então, assim, a imagem está refratando exatamente isso. Percebam ao redor da lente o que você tem. Então, você tem ali um segmento de luminosidade muito disperso. Agora, quando você acaba analisando ali, passando pela lente polarizadora, olha a qualidade visual que você consegue ter. Então, assim, a luz não se torna tão agressiva para o olho, ok? Vamos ali para a próxima tela. Então, olha o que temos ali, a ideia da absorção. Olha o que ele diz. A polarização por absorção só é feita através de substâncias que permitem a passagem de luz apenas em direções preferenciais. Nesse tipo de polarização, pode ser observada com cristais de turmalina, cortada paralelamente ao eixo cristalográfico. Então, olha o que temos como referência. Algumas cidades aqui do Paraná acabam trabalhando muito com esse segmento ali, desse tipo de rocha, vamos dizer assim. Quando você começa a estar trabalhando nessas devidas atribuições, você tem o segmento da absorção. Então, se você for analisar o contexto que temos ali do sistema visual, então olha o que vai acontecer. Você já não consegue ver com tanta qualidade a imagem. Por quê? Porque ele está absorvendo. Então, esse é um conceito que temos ali, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, temos aqui a ideia da reflexão. E esse talvez seja o mais comum que vocês venham a ver aí na casa de vocês ou até mesmo na rua. Me acompanhe aqui na tela. Olha o que ele diz, na reflexão. Tal polarização se fundamenta na lei de Brewster, que afirma que a polarização da luz por reflexão na superfície de um corpo transparente será total se o raio refletido for perpendicular ao raio refratado. Dessa forma, a luz refletida na superfície dos corpos transparentes, ela se polariza. Então, assim, muito termo técnico quando acaba utilizando e muitas vezes para a nossa convenção do senso comum fica algo meio estranho para estar observando. Mas vamos entender qual que é o segmento da ideia que temos ali. Então, me acompanhe nas imagens que aqui vai ficar bem nítido, tá? Então, temos ali a imagem à esquerda e temos ali, então, a ideia da imagem à direita, certo? Se você for ver ali, por exemplo, nesse sistema desse veículo, então você tem um sistema de luz que ela acaba sendo extremamente dispersa. Pode ver assim, a qualidade que você vai ter ali visual de observar alguma coisa dentro do carro, você já não consegue enxergar quase nada. Agora, à direita, você tem um sistema de polarização. Então, pode perceber, ali você consegue estar visualizando de maneira melhor a parte interna do veículo. Tá, mas assim, a ideia do para-brisa ali não é você estar olhando para dentro do carro, mas sim, quando você está dirigindo, você tem uma melhor qualidade visual para fora. Então, esse é o conceito que temos ali. A ideia da polarização leva em consideração que você está dirigindo, em muitos casos ali, abaixo do sol intenso. Então, assim, você tem o fluxo luminoso que ele está se propagando para tudo que é direção. Quando você consegue filtrar, isso melhora até a qualidade visual do motorista. E aí você pode me questionar, e à noite, como que isso funciona? Gente, da mesma maneira. Então você vai ter também esse filtro polarizador que vai melhorar a qualidade visual, seja em ambientes diurnos, como também em ambientes noturnos. Isso é importante. Eu não sei se é da alçada de vocês, mas assim, existe um grande prêmio da Fórmula 1, onde a corrida é noturna. E assim, o fluxo luminoso que você tem é muito intenso. Tanto que no capacete dos pilotos ali, você já coloca assim, uma proteção extra de polarizador, por causa da incidência luminosa que é tão intensa. Então assim, em grandes prêmios convencionais, você vai ter o quê? A parte do sol, que está lá no céu, então você consegue estar tendo uma noção ampla da pista. Agora, quando você tem a fonte luminosa que está, sei lá, 3 metros de altura da pista, então aquilo ali pode até prejudicar o rendimento do piloto, porque você vai estar andando ali a altas velocidades. Então isso pode ser uma coisa que complique. Quando você tem um sistema polarizador, isso melhora a qualidade visual, desempenho, performance. Então você tem diversos segmentos. Se isso vale na Fórmula 1, também vale para o senso comum. Só que aí vem um detalhe, um carro que tem esse sistema de lente polarizada, ele vai ter um valor aquisitivo um pouco maior, mas o custo-benefício, se você for analisar, acaba compensando, ok? Então vamos ali à nossa próxima tela.
Então temos aqui, ó, a onda eletromagnética. São aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Quando se movimenta velozmente, com a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda. Por esse motivo, recebe o nome de onda eletromagnética. E percebam aqui, nessa imagem que temos aqui nesse GIF, o que temos ali? Ó? O sistema de oscilação que você vai ter tanto na vertical, representado ali em vermelho, como também na horizontal, representado em azul. Então, esse é o segmento. Como se, na forma que eu tivesse aqui direcionado para a câmera, eu fizesse esse movimento e esse ao mesmo tempo. Então, você ia ter algo desse jeito, que ia gerar deslocamento. Se você consegue filtrar esse sistema de direcionamento ou esse fluxo muito intenso de informações, aí você tem um sistema polarizado, ok? Me acompanha na nossa próxima tela? Olha o que temos aqui, ó. Mais uma vez, trabalhando com esse sistema que eu acabei de abordar para vocês, e temos aqui um sistema de lentes. Ó, percebam o quão interessante é esse sistema, com duas lentes. Se você tem os filtros que funcionam como grades, então assim, você vai ter essa grade que posiciona assim na vertical, que você vai permitir que o fluxo luminoso acabe passando nesse sentido. Com outra grade, também trabalhando ali na vertical, então você vai ter o mesmo sistema de posicionamento. Quando você gira essa grade, então a preferência que vai estar passando o fluxo luminoso vai ser apenas na horizontal. E se você vincula a ideia desse fluxo que passa que só permite a passagem na horizontal com esse que só permite a passagem na vertical, então você bloqueia o sistema de direcionamento da onda. E o que vai acontecer? A luz ela não vai passar nem na horizontal, também ela não passa na vertical, e o que acontece? Você não consegue observar nada do outro lado. Percebam aqui na imagem, ó, conforme ela está sendo girada, perceba muito quando gera um ângulo de 90 graus. Quando você vai ter esse risquinho, ele está posicionado aqui para a esquerda e para a direita. Tem um bloqueio do fluxo luminoso e aí você tem uma escuridão, certo? Então assim, conforme você vai posicionando o ângulo, e se os dois estiverem de maneira a serem ali então paralelos, então você tem um fluxo máximo que passa naquele sentido. Conforme você vai girando, o que vai estar ocorrendo? Você vai diminuindo o fluxo luminoso até que chegue um ponto de estarem perpendiculares entre si e aí você tem um bloqueio total, ok? Então vamos ali à nossa próxima tela. E aqui é o sistema de posicionamento. Como eu disse para vocês, você tem a ideia da luz polarizada que está avançando da esquerda para a direita e veja ali, você vai ter um sistema bem caótico de luminosidade. Quando ele avança passando por essa grade vertical, então assim, todo o sistema de caos que você tem do fluxo luminoso, ele acaba sendo restrito, ele vai ser segurado, só vai passar o que está então na vertical. Quando você coloca um segundo polarizador atuando então na horizontal, ele bloqueia completamente essa passagem na vertical. E aí você já não consegue enxergar nada lá do outro lado, certo? Então isso é um posicionamento que você acabou observando. Vamos ali então à nossa próxima tela? Então temos aqui mais um quiz. Olha o que eles nos diz ali, ó. Para bloquear a passagem de um fluxo luminoso, é necessário um mínimo de quantos polarizadores para que isso venha a ocorrer? Então assim, eu quero a escuridão total aqui. Quantos polarizadores eu tenho que estar analisando? Vamos às opções. Na letra A, 1 polarizador. Na letra B, 2. Na letra C, 3. Na letra D, 4. Ou na letra E, 5. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente compreender certinho qual que é a temática aqui. Me acompanhe lá. Mais uma vez a pergunta, ó. Para bloquear a passagem de um fluxo luminoso, é necessário de um mínimo de quantos polarizadores para que isso venha a ocorrer? Pessoal, então vamos aqui, eu vou mostrar para vocês um sistema aqui de lentes polarizadas que eu tenho. Então eu vou pegar esse componente aqui para nos ajudar a fazer a resposta. Então me acompanhem na tela aqui. Então assim, ó, eu vou estar trabalhando com vocês, posicionando o sistema da lente aqui, ó, dessa forma, ao qual você consegue perceber que existe então aqui, ó, um bloqueio do fluxo luminoso. Vamos pegar entre as alternativas que temos aqui, ó, vamos pegar o número 2. Percebam que ele acabou desaparecendo aqui, ó, nessa estrutura. Então, o que você tem como correspondência? Eu disse para vocês que precisamos estar trabalhando ali com um mínimo, então, de 2 lentes, certo? Poxa, mas eu estou com uma lente aqui e a outra é onde? A própria tela do televisor acaba fazendo isso. A luz que sai do LED da televisão, ela já sai polarizada em um sentido. E o que eu fiz? Eu acabei bloqueando o outro sentido. Por isso que acabou escurecendo a imagem, certo? Isso é muito importante. Até para as pessoas, como eu já tinha comentado, o fato de você ter um olho claro, por exemplo, acaba sendo muito sensível à luminosidade. E dessa maneira você acaba bloqueando aqueles raios luminosos que são um pouco inconvenientes, ok? Então, como resposta correta, que temos aqui, ó, trabalhando com aquele sistema de polarizador, como eu já havia dito para vocês, em um ângulo de 90 graus, de um polarizador em relação ao outro, você tem o bloqueio da luminosidade. E o mínimo que você precisa, então, são de 2 polarizadores, ok? Vamos avançar, então, para a próxima tela? Temos aqui, ó, mais um quiz, ó. Um feixe de luz não polarizada incide sobre 2 filmes polaroides superpostos. Conforme gira um sobre o outro, percebe-se uma relação onde não ocorre fluxo luminoso. Podemos definir que a relação entre os polaroides e de um ângulo de... Vamos lá então, dá uma olhada. Na letra A é um ângulo obtuso, na letra B é um ângulo agudo, na letra C é um ângulo reto ou na letra D é um ângulo raso. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, querido aluno, para a gente compreender o que são as concepções da física. Nesse exercício eu trouxe para vocês um nome talvez um pouco diferente, chamado polaroide. O que seria a ideia do polaroide? Imagine esse sistema de grades, onde você vai ter assim, o fluxo luminoso ele vai passar assim como se fosse apenas na vertical ou apenas na horizontal, certo? Então assim, você está limitando o fluxo luminoso. Então esse é o conceito que você tem. Então quando vem uma atribuição de uma palavra talvez um pouco estranha para vocês ali como polaroide, é um sistema de filtro de polarização. Isso quer dizer o quê? Permite que a luz passe em apenas um único sentido. Na sua residência, o que você pode perceber? Na tela do seu celular, por exemplo, você pode ter essa descrição, onde você consegue ter um sistema polarizado. Também no monitor da sua televisão, se for ela então de LED, você consegue perceber isso. Então assim, a superfície de um lago que você vai ter, por exemplo, ali, a incidência luminosa, a luz acaba saindo polarizada, mas vamos pegar um detalhe ali que está bem nítido, que a gente consegue estar vinculando com esse sistema do exercício. Quando você pega, por exemplo, para você ir para uma determinada localização onde você não conhece e você pega o GPS como referência, se você utiliza uma lente polarizada, então assim, tenha um pouco de cuidado. Faça o teste antes, porque às vezes quando você for olhar pelo seu aparelho celular e o sistema de posicionamento da sua lente polarizada, se o celular estiver na vertical, você consegue estar pegando a ideia do caminho, com o GPS, o Waze, que você utilize como referência, para que você consiga estar se deslocando. Caso o seu telefone, por exemplo, esteja posicionado na horizontal, pode ser que você tenha uma tela escura. Isso acontece por quê? Por causa do ângulo que você vai ter entre os polaroides, seja, então, da tela basicamente do seu aparelho celular, com também do seu óculos, caso você utilize. E nessa circunstância, o que teremos ali? Um ângulo de 90 graus. Matematicamente, a atribuição de um ângulo de 90 graus chamamos então de um ângulo reto, certo? Então temos ali a letra C como resposta, ok? Então isso é uma coisa extremamente interessante para que você consiga estar vinculando. Notifique, sei lá, seus pais, seus padrinhos, amigos que dirigem com óculos, o que isso pode acontecer. Pode melhorar até a qualidade do fluxo do trânsito também, ok? Vamos ali então à nossa próxima questão? Então trouxe aqui para vocês um exercício do Enem. Então vamos lá, de 2016. Olha o que ele diz ali, nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores, ou polaroides. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então vamos às opções. Seria, na letra A, um óculos com as grades desse polarizador na vertical? Na letra B, temos ali também o sistema de grades desse polarizador, porém ali em um ângulo de 45 graus, isso com a parte de baixo. Na letra C, perceba ali que você tem duas lentes, uma que tem o polarizador na vertical, o outro na horizontal. Na letra D, ali temos ali um sistema de polarizadores na horizontal e na letra E temos apenas um óculos convencional, ok? Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
vamos lá então, estudante. O que a gente vai ter como referência? Leve em consideração que a luz está vindo, por exemplo, desse reflexo na horizontal e você não quer que venha essa luz na horizontal, então você bloqueia ela. Para você bloquear, o seu filtro tem que estar na vertical. Então vamos analisar as opções de resposta. Temos assim então o óculos da letra A como correspondência, ok? Então todo fluxo luminoso que venha na horizontal não vai passar por esse filtro polarizador, ok? Então, o que vimos ao longo dessa aula também foi esse conceito ali dentro dessa questão. Você tem que a luz solar, ela acaba avançando, bate ali na poça d'água e aqui você percebe ó, a clareza com que a luz acaba vindo de maneira bem dispersa para tudo que é lado. Quando passa pela água, então ela vai estar polarizada apenas na horizontal. E quando você tem um óculos ali com a polarização na vertical, esse tipo de luz ali que incomoda geralmente os motoristas não vai passar, ok? Melhorando até a qualidade que você vai ter visual e evitando acidentes também. Por isso também é importante na ideia do para-brisa, você ter esse sistema que evita um monte de transtorno, ok? Então na próxima tela temos aqui ó, o que vimos hoje, foi a ideia da polarização e também o conceito de filtros polarizadores. Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.